Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matriz inversa. Então nas aulas anteriores a gente trabalhou com alguns tipos de matrizes, com as operações de matrizes, multiplicação, adição, subtração, produto de um escalar por uma matriz, certo? Igualdade de matrizes. E aí agora a gente vai trabalhar com essa aqui, tá? Que é especial, que é a nossa matrizinha inversa. Antes de a gente falar, da matriz propriamente dita, eu queria lembrar com vocês, lá na sua quinta série, sexto aninho, vocês viram a ideia do que era, do que seria o inverso de um número. Então, sua professora colocou lá, por exemplo, no quadro, assim, pessoal, qual seria o inverso de 3? Primeiro equívoco de alguns alunos. Ah, professora, o inverso de 3 é menos 3. Cuidado. Eu não estou perguntando qual é o simétrico de 3, nem qual é o oposto de 3, beleza? Senão a resposta seria essa mesmo. O inverso de 3, gente, lembra? Sua professora perguntava assim, quem que multiplicado por 3 vai dar uma unidade? Ah, é verdade, professora. Aí a gente fazia assim, na verdade, então, esse númerozinho só podia ser o quê? 1/3. Aí alguns coleguinhas ainda brincavam, professora, 3 eu posso representar como sendo 3 sobre 1. E isso pode. Aí os coleguinhas gravavam assim, quando ele me pediu o inverso, quem é denominador vira numerador, quem é numerador vira denominador. Seja a forma que vocês gravaram, pessoal, o inverso é essa ideia. O produto do número pelo seu inverso vai ter que dar sempre uma unidadezinha. Aí você seguiu adiante, e aí aprendeu que você poderia representar esse 1/3, na forma de uma potenciazinha. Lembram? Lembra que você poderia representar esse 1/3 como sendo 3 elevado a menos 1? Eita, lembro mesmo, professora. Todo número elevado, que não é zero, elevado a um expoente negativo, era o que mesmo? O inverso do número elevado àquele expoente, só que positivo. Propriedadezinhas de potência que você trabalhou e está revisando, e revisou no 9º ano. Vocês viram na 6ª série, na 7ª série e na 8ª série, que é o 9º ano. Ok? Então a gente pode dizer que 3 elevado a menos 1 seria o inverso de 3. Tudo bem? Que dava uma unidade. Tranquilo? A pergunta agora, em relação à matriz, é parecida. Eu estou te perguntando então, quem seria essa matriz inversa que multiplicada por uma matriz A qualquer vai me gerar, então, na verdade, uma unidade. Dentro das matrizes, galerinha, a unidade vai ser representada justamente pela nossa matriz o quê? Identidade, ok? Aquela matrizinha que a gente representa por I, que é aquela matrizinha que, caso você não lembre, vamos até escrever, Por exemplo, se eu escrever I2, é uma matriz quadrada de ordem 2, onde a diagonal principal tem os elementos iguais a 1 e o restante tudo igual a 0. Se fosse I3, mesma coisa, só que agora ela seria de ordem 3. A diagonal principal, os elementos são iguais a 1 e o restante todos iguais a 0. Tudo bem? E assim por diante, tá? Então a gente vai estar buscando, na verdade, isso. Para a gente representar, então, também como forma de potência, vamos botar assim, a gente está perguntando, então, na verdade, quem seria a matriz inversa de A, de forma que, quando eu efetuar o produto por A, vai me gerar a matriz identidade. Ok? Tranquilo? Essa é a ideia, é isso que a gente está procurando. Ou seja, vamos fazer um exemplozinho para você, para ficar mais claro na sua cabecinha. Determine a inversa da matriz A, sabendo que ela existe. Detalhe, professora, por que você está falando sabendo que ela existe? Galera, nem toda matriz, ela admite sua inversa, ou seja, ela é inversível. A gente já vai descobrir que, para que essa matriz seja inversível, tem uma condição, que a gente vai ver que o determinante dela tem que ser diferente de 0. Aí você fala, determinante? Isso, são os próximos passos, tá? Vamos devagar. Então, como eu estava perguntando para vocês, quem que multiplicado por essa matriz A, 1, 2, 3, 4, vai me gerar, então, a minha matriz identidade. Não é essa a pergunta que eu estou te fazendo? Olha que bacana. A gente aprendeu as operações com matrizes antes da matriz inversa de propósito. Se você reparar, eu vou ter que fazer um produto de matrizes e vou ter, no final, uma igualdade.
Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, para que haja o produto de matrizes, ó, eu quero multiplicar uma matriz inversa, A menos 1, por uma matriz 2 por 2, que me gere uma 2 por 2. Professora, a condição de existência, lembra como é que era? A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, então tem que ser 2. E a matriz final que é gerada, que no caso é uma 2 por 2, tem que ser os extremozinhos. Então a minha inversa, né, a inversa de A vai ter que ser uma matriz 2 por 2. Então eu estou te perguntando, na verdade, gente, isso aqui, ó. Essa matriz inversa eu posso representar assim, ó, A, B, C, D. Eu quero fazer o produto dela por 1, 2, 3, 4 e gerar a matriz identidade. 1, 0, 0 e 1. Aí vamos lembrar como é que a gente fazia o produto mesmo de matrizes? Vamos fazer bonitinho. Vamos usar justamente, aqui ó, vou botar aqui no cantinho. Vamos usar aquela ideia que a gente trabalhou, galerinha, da nossa tabuazinha, né? Fica bem bonitinho, fica organizado. Então olha só, eu quero multiplicar A menos 1 por A. Então eu escrevo aqui na minha coluninha, meu A menos 1, eu vou botar A, B, C, D. Minha matriz A, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Aí você já lembra que para fazer o produto é linha com coluna. Então, primeira linha com primeira coluna, eu vou ter A vezes 1, A, mais 3 vezes B, 3Bs. Agora eu vou fazer a primeira linha, só que com a segunda coluna. Beleza, tranquilo. A vezes 2, 2As, mais 4 vezes B, 4Bs. Deixa aí. Sai da primeira linha, vamos para a segunda linha, com a primeira coluna. Perfeito? Quando eu faço isso, olha o que eu tenho, gente. C vezes 1, C. D vezes 3, 3Ds. Depois eu faço a mesma coisa, só que com a segunda coluna. Ótimo. C vezes 2, 2Cs. 4 vezes D, 4Ds. Essa matriz aqui que a gente acabou de fazer, esse produtinho gerou, tem que ser a matriz identidade. Então, eu tenho que igualar a matriz 1, 0, 0 e 1. Tudo bem? Igualdade entre matrizes, pessoal. Cada elemento dessa matriz aqui, que eu poderia chamar dessa matrizinha aqui, ó, cada elemento dessa matriz vai ter que ser igual ao seu correspondente. Como assim? A mais 3Bs seria o meu elemento primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento primeira linha, primeira coluna, igual a 1. Depois, 2As mais 4Bs tem que ser igual a 0. Olha lá, primeiro sisteminha que vai surgir. Segundo sisteminha, C mais 3Ds tem que ser igual a, olha lá, 0. E 2Cs mais 4Ds tem que ser igual agora a 1. Você caiu num sistema de equações, pessoal. Simplesinho, bem simplesinho. Se você perceber, ó, dá para multiplicar todo mundo aqui, ó, toda essa primeira equação por menos 2, toda essa equação por menos 2. Quando você fizer isso, vai ficar assim, ó, menos 2As, menos 6Bs é igual a menos 2. Lá de baixo, 2As mais 4Bs tem que ser igual a 0. Aplicou a propriedadezinha, ó, somando menos 2Bs é igual a menos 2. B só pode ser igual a 1. Se você achou que o B vale 1, pessoal, volta para a equação. Ó. Volta para a primeira ou para a segunda equação, tanto faz. Você não sabe que A mais 3Bs tem que dar 1. Então, calma aí, pessoal. Então, vamos lá. A mais 3 vezes o B tem que ser igual a 1. Então, A tem que ser igual a 1 menos 3. Ou seja, o A só pode ser igual a menos 2. Ok? Agora eu vou resolver o segundo sisteminha. O segundo sisteminha, vou botar de azul. Eu vou ficar com menos 2Cs, menos 6Ds, igual a 0. 2Cs mais 4Ds é igual a 1. Faz a adição. Cancelou. Menos 2Ds igual a 1. Então, D só pode ser igual a menos 1 meio. Quando você substituir na primeira ou na segunda equação, você vai descobrir o valor de C. Faz as continhas, galerinha. O valor do seu C vai dar 3 meios. Você não descobriu A, B e C? Então significa que você acabou de achar a matriz inversa de A. A matriz inversa de A são os elementos A, B
A, B, C e D. Se você quiser tirar a prova real, ao fazer o produto dessa matriz pela matriz original A, vai ter que dar justamente quem? A identidade. Óbvio. O que eu queria que você reparasse, pessoal? Que eu acho bem interessantezinho, tá? A gente fez, pessoal, A menos 1 vezes A, não foi? E geramos a identidade. Lembra que a gente falou da propriedade comutativa? Que no produto de matrizes isso não podia, né? Eu não podia dizer que existia a propriedade comutativa. O que era mesmo, professora? A vezes B não necessariamente era igual a B vezes A. Lembram disso? Lembra? Por que eu estou falando isso aqui agora? Vamos tentar fazer agora o produto, ao invés de ser A menos 1 inversa vezes A, a gente vai fazer A vezes A menos 1. E olha o que você vai perceber, pessoal. Ajuda aí, ó. A gente já achou a inversa, tá? Então, eu estou usando a inversa do slide anterior. Essa matriz aqui é a matriz, ó, essa matriz aqui é a minha matriz A, original. Essa aqui é a inversa que a gente encontrou. Se você fizer as continhas, olha o que você vai reparar. Primeira linha, primeira coluna. Tudo bem? Você vai ficar 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 3 meios vezes 2, gente. 3. Deixa guardadinho. Quanto que vai dar 3 menos 2? 1. Beleza. Vou fazer agora a primeira linha com a segunda coluna. Tudo bem? Eu vou ter 1 vezes 1, 1. E 2 vezes menos meio, quanto vai dar? Menos 1. Opa, então esse resultado, 0. Desço. Segunda linha, primeira coluna. Olha o que você vai ter. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes 3 meios, mais 6, né, gente? Vai ficar 12 por 2. Opa, professor, então menos 6 com mais 6, 0. Olha que lindo. Agora com a segunda linha, segunda coluna. Olha que beleza. 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos meio, menos 2. Adivinha quanto vai dar isso aqui? 1. O que eu quero que você perceba? Olha a matriz que a gente chegou. 1, 0, 0 e 1. Nossa, prof, isso aqui é a matriz de identidade. Exato. O que eu quero mostrar para vocês, galera? A definição, então, de matriz inversa é a seguinte. O produto da inversa pela matriz tem que ser igual a matriz vezes a inversa, e tudo isso deve ser igual à matriz identidade. Ok? Então, nesse caso, a propriedade comutativa é válida, sim. Beleza? Queria que vocês deixassem registrado, porque na hora que eu falar, na próxima aula que eu falar de determinante, você vai entender o que eu vou deixar registrado aqui. Nós vamos ver adiante, tá, que nem toda matriz é inversível. Ela só vai ser inversível, pessoal, se, somente se, o determinante da matriz A for diferente de 0. Já a gente vai falar o que é o determinante, tá? Nas próximas aulas. O determinante, na verdade, vai ser um número real associado a uma matriz, nesse caso a matriz A. Se esse número não for 0, for diferente de 0, eu posso dizer que a matriz A é uma matriz inversível. Caso contrário, não será. Tudo bem? Para a gente fixar, tá? Então vamos treinar um pouquinho. Exemplo 2. Eu estou dizendo que A, sendo A a inversa de B e B a inversa de A, determine x elevado a y. Opa, professor, eu estou dizendo que A é a inversa de B e B é a inversa de A. Então, calma aí. Pela definição que você acabou de explicar pra gente, se eu fizer A vezes B, ou B vezes A, vai ter que dar quem, gente? A identidade. Porque se uma é o inverso da outra, é como se o B, pessoal, fosse o meu A menos 1. Entendeu? Tudo bem? Então, eu vou fazer o produto e vou descobrir o valor de x e de y. Então, na verdade, isso aqui, professor, é pra gente treinar produto de matrizes. Mais ou menos isso, pessoal. Olha lá, vamos treinar então. X vezes menos 2, menos 2x. Y vezes 2, 2y. Tudo bem? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Bora lá. X vezes 1, x, menos meio vezes 2, menos 1. Até aí, beleza? Desço. Agora eu vou para a segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes y, 4y. Faço a mesma coisa agora com a segunda coluna. Bora lá. 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos meio, menos 2. Professor, então, na verdade, isso aqui vai dar 1, né?
Convenhamos. A gente não sabe que essa matriz, esse produto, vai ter que ser igual à minha matriz identidade? Diagonal principal, elementos iguais a 1 e o restante tudo igual a 0? É. Então significa que menos 2x mais 2y vai ter que ser igual a 1, ó, o primeiro elemento. Significa que x menos y, ó lá, elemento da primeira linha com a segunda coluna, tem que ser igual a 0. Professor, aproveita aí, ó. X então tem que ser igual a quanto? 1. Beleza? Segue adiante, embaixo. Menos 6 mais 4y vai ter que ser igual a quanto, galerinha? 0. Nossa, professor, ficou facinho. 4y igual a 6. Então, y é igual a 6 quartos, que você simplificando por 2 vai dar 3. É isso. Acabou. Achou x e y. O que ele pediu para você fazer? Determinar o valor de x elevado a y. Fechou, galera. X elevado a y, potenciação 1 elevado a qualquer coisa ali vai dar quanto, galerinha? 1. Essa seria a sua resposta final. Beleza? Tranquilo? Existem algumas propriedades de matriz inversa, tá? Tem duas que aparecem bastante em exercício. Queria que você deixasse registrado e queria deixar como tarefa para vocês, tá? Vocês provarem essas duas aqui. Olha o que ele está dizendo. Se eu pegar um número, um escalar, um número real qualquer, multiplicar por uma matriz A, tudo bem? Ele está falando que a inversa disso aqui vai ser o produto da inversa, ou seja, do inverso de n, do inverso do número, vezes a matriz inversa de A. Aí você fala, nossa, professora, sério? Sério, tá? E aí, nas aulas seguintes, a gente faz a demonstração, tá? Mas eu gostaria muito que vocês tentassem em casa. Pessoal, por hoje, então, é só. Acessem, né, nosso site, alenumeros.com. Eu fiz um canalzinho para vocês, tá? Para facilitar, o canal Alenúmeros. E no Facebook, tá? Eu tô sempre postando também no alenumeros.com. Fiz a paginazinha para vocês também, ok? Beijão e até a próxima.